vocês que acompanham o nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje fazendo um convite muito especial a todos que estão aqui pela primeira vez, que apenas assistem um vídeo ou outro, que não deixem de se inscrever no canal, de curtir os vídeos, fazer os seus comentários aqui, inclusive dando sugestões de temas que podemos trabalhar. Estamos com a meta de alcançarmos até o final desse mês de outubro a marca de 100 inscritos no canal. Então, colaborem com o nosso trabalho, curtam o vídeo, convidem os conhecidos para se inscreverem. Se estão aqui pela primeira vez, não deixem de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos novos a cada semana. Vamos trabalhar hoje, falar hoje a respeito dos povos que se encontravam na América quando da chegada dos europeus aqui, no final do século XV, início do século XVI. Aquele processo de expansão marítima que já falamos anteriormente nas grandes navegações. Os povos que se achavam na América, espalhados desde o extremo norte, na região do Alasca atual, até o extremo sul, na Patagônia. Como ainda hoje, encontram-se descendentes remanescentes desses povos, nessas regiões todas, inclusive no Brasil, com as nossas diversas tribos indígenas. E esses povos eram, assim, de uma diversidade muito grande, com diversos agrupamentos nos mais diferentes graus de desenvolvimento tecnológico, não cultural. Cultura, nós devemos lembrar sempre, a cultura é um conceito que não admite mais, no pensamento da antropologia, uma hierarquia, ou seja, nós podemos falar em culturas superiores e inferiores. Quando os europeus aqui chegaram, deram de cara com os povos nativos, desenvolveu-se o pensamento que hoje já foi descartado, que é chamado etnocentrismo, considerando que a sua cultura era superior à cultura daqueles povos que se encontravam na América. Isso nós chamamos de etnocentrismo, é o termo moderno. A antropologia já descartou esse tipo de pensamento, apesar de, infelizmente, algumas pessoas ainda terem a ideia de que a sua cultura é superior à dos demais, a sua raça é superior à dos demais, isso em pleno século XXI. Que dirá lá no século XV, no século XVI, que era a maneira deles pensarem assim. Não era correta nem incorreta, era apenas a forma natural deles encararem a realidade, porque isso aconteceu há 500 anos atrás. Muito bem. Quando nós falamos desses povos da América, encontrados pelos europeus, a primeira coisa que poderia vir à nossa mente é: de onde eles vieram? Será que eles surgiram aqui mesmo? Quando isso aconteceu? Ou será que eles vieram de outros locais do planeta? A teoria dita do autoctonismo, que afirmava que o homem americano teve a sua origem aqui mesmo, já foi descartada. Não é mais aceita nos meios científicos, prevalecendo as diversas teorias ditas do allochtonismo, que são divididas em várias correntes migratórias, vocês podem ver aqui no mapa, afirmando que o homem americano se formou a partir dessas correntes que vieram em épocas diferentes, de locais diferentes, chegando aqui e se estabelecendo aos poucos no imenso território que constitui a América. Uma delas afirma que o homem americano atravessou, não é o homem americano, é o que vai dar origem ao homem americano, atravessou o Estreito de Bering, o extremo norte, separando a Ásia do Alasca atual. Isso quando essa região estava congelada, no período das glaciações. Outra teoria fala da vinda de grupos da região da Polinésia, atravessando de ilha em ilha, em canoas, até chegarem aqui. Óbvio que isso não foi feito da noite para o dia, foi processo até que chegaram à América. Outra diz ainda que vieram da região da Austrália atual, também pelo Oceano Pacífico. As semelhanças que existem entre os povos dessas regiões e os povos nativos da América são muito grandes e comprovam de uma certa forma que todas essas teorias são válidas. Existe uma outra mais recente que afirma que também houve uma leva migratória saindo da África, atravessando o Atlântico muito antes de portugueses e espanhóis e chegando até o território brasileiro. Muito bem, quando os europeus aqui chegaram e viram aquela diversidade cultural, os diferentes povos que habitavam a América, somente portugueses no início, espanhóis e mais tarde franceses, ingleses, holandeses, ficaram muito admirados, em especial das chamadas três grandes civilizações pré-colombianas. Existiram outras importantes também,
Mas essas são as mais comentadas, são as mais famosas. Maias, Incas e Astecas. Os maias se desenvolveram na região da América Central. Tinham uma sociedade muito desenvolvida, com uma cultura extremamente sofisticada, em muitos graus até superior à dos europeus que aqui chegaram, do ponto de vista científico e astronômico. No entanto, quando os espanhóis que ocuparam essa região lá chegaram, os maias já estavam num processo de decadência, estavam abandonando as suas cidades. Até hoje surgem diversas tentativas de explicação a respeito. Por que eles abandonaram as suas grandes cidades? Deixaram tudo para trás. As ruínas arqueológicas são encontradas ainda na região da América Central, das antigas cidades maias, são fabulosas. E não há uma explicação ainda completa a respeito do que aconteceu com os maias. A mais aceita é que passaram por um período de grande seca e a fome muito grande, tiveram que abandonar as cidades. Há uma ideia ainda que corre por alguns círculos que fala que os maias foram levados para outro planeta, mas vamos deixar de lado essa história do disco voador, e os maias ficaram ali pela América Central mesmo, e eles eram tão desenvolvidos, tão sofisticados na sua cultura, na sua tecnologia, que foram chamados de gregos do Novo Mundo, comparando com aquela civilização grega da Antiguidade. Outro grande povo que se desenvolveu próximo aos maias foram os astecas, na região do México atual, com a sua capital, Tenochtitlan, situada onde hoje situa-se a cidade do México, capital do país de mesmo nome. Ali desenvolveram também um grande império, dominando outros povos que habitavam aquela região. Isso gerou, inclusive, um ódio muito grande desses povos em relação aos astecas que os dominavam, e inclusive fazendo sacrifícios humanos, os famosos sacrifícios que eles realizavam no alto das pirâmides a cada ano, dentro das suas crenças, porque acreditavam que precisavam do sangue humano para que o sol reaparecesse a cada princípio de ano. Isso gerava uma revolta muito grande, da qual soube se aproveitar Fernão Cortés, aquele que, chefiando um grupo de espanhóis, conseguiu conquistar o grandioso Império Azteca. Chegando na região do atual México, e ficando fascinado com a riqueza, a quantidade de ouro encontrada por ali, aprisionou o último imperador azteca, Montezuma, e exigiu um resgate. O resgate foi pago e Montezuma foi morto pelos espanhóis. Isso fez com que os astecas se revoltassem e colocassem os espanhóis para correr. Mas, como eu disse, eles se aliaram com outros povos nativos que se revoltaram contra os astecas e conseguiram dominar este grande império. Um outro fator também que levou os astecas a serem dominados pelos espanhóis foi que, dentro dos seus mitos, havia aquele que dizia que Quetzalcóatl, uma das suas divindades, voltaria para eles numa embarcação toda branca. Então, quando os espanhóis aqui chegaram na região do México, nas caravelas, as velas ao vento, Quetzalcóatl está voltando. Quando perceberam o engano, já era tarde demais. E a terceira grande civilização é a dos Incas, que se desenvolveu na região da Cordilheira dos Andes, no Peru atual e países vizinhos. E foram dominados por Francisco Pizarro, o outro espanhol, que se aproveitou também de uma circunstância em que estavam os Incas vivendo, uma disputa pelo trono entre dois irmãos, Atahualpa e Huáscar. Atahualpa venceu, mas isso enfraqueceu os Incas, e Pizarro soube se aproveitar dessa situação e conseguiu dominar um grande império que ainda fascina muitas pessoas pelas ruínas arqueológicas, a semelhança dos astecas e maias, que deixaram pirâmides por lá. Os Incas não fizeram pirâmides, mas fizeram construções fabulosas, a mais famosa das quais é Machu Picchu, no Peru, local de visitação intensa. Nesse período, obviamente, não deve estar tendo visitação. Mas além de Machu Picchu, Cusco, que foi a grande capital inca, os desenhos fabulosos na planície de Nazca, desenhos gigantescos que só podem ser vistos a grandes altitudes, novamente levando alguns a considerar a história do disco voador, porque dizia que aquilo ali seria um campo de pouso para discos voadores. Deixa o disco voador de lado outra vez.
fato é que os incas caíram frente ao conquistador Francisco Pizarro. Existem remanescentes desses povos ainda hoje e que têm um cuidado muito especial em manter a sua cultura original. O Brasil possuía e ainda possui uma riqueza de povos nativos muito grande. Do Amazonas até o sul do país. No estado do Rio, por exemplo, nós temos ainda remanescentes de tribos indígenas em Angra dos Reis e Paraty. E todas aquelas centenas de tribos e de povos que aqui habitavam. Os portugueses que chegaram tiveram um comportamento meio diferente dos espanhóis no processo de colonização, que veremos mais adiante no outro vídeo. Mas o fato é que esta chegada dos europeus à América, gerando essa sensação de estranhamento, provocou um efeito desastroso para os povos nativos, que foi a vinda com os europeus de doenças contra as quais os nativos aqui não tinham defesas imunológicas. Isso provocou uma mortandade muito grande, além dos efeitos naturais da conquista, das guerras, da escravização de diversos indígenas. Mas, ao mesmo tempo, os europeus também contraíram aqui doenças tropicais. Então, podemos até dizer que houve uma espécie de intercâmbio de doenças. Doenças foram trazidas para cá e doenças que foram contraídas pelos europeus. As nossas tribos indígenas que ainda existem lutam muito por manter a sua cultura nos dias de hoje. Apesar da diminuição drástica pela qual passaram, o processo de colonização, que foi extremamente calamitoso para esses povos. Mas devemos levar em conta que estamos falando do século XVI em diante. Hoje em dia, obviamente, o comportamento seria outro, século XXI. E mesmo assim, temos ainda hoje pessoas que imaginam que povos indígenas são povos que vivem no meio da floresta e alguma coisa pitoresca, alguma coisa até meio carnavalesca. Forma de pensar que precisamos urgentemente mudar e respeitar a diversidade cultural que nós temos no Brasil. O Brasil é um país fabuloso, uma cultura fabulosa, gigantesca, graças ao processo de encontro de diversas culturas aqui, que mal ou bem gerou o único país do mundo que possui essa característica. Nenhum outro país possui isso, a não ser o Brasil. Uma diversidade cultural, uma diversidade étnica, uma diversidade de povos muito grande. Isso precisa ser conhecido, precisa ser melhor compreendido, ser melhor respeitado pelas pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição os links das imagens que nós estamos utilizando nesse vídeo, para que vocês possam, inclusive, conhecer mais alguma coisa a respeito desses povos que eu falei aqui e de outros que existiram, que ainda existem no território americano. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, de compartilhar, e quem não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. E até o nosso próximo vídeo.